Bom, podemos iniciar, Valéria? Sim, por favor. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Atraso, problemas técnicos, acesso à reunião pela rede do Ministério. O nosso presidente da ANS, A tua voz está cortando. ele vai ingressar em seguida. Está me ouvindo agora, doutora Petra? Agora sim. Melhorou um pouquinho, mas ainda... Tá, eu vou falar um pouco mais alto, então. Então, aberta a reunião 49ª, vamos dar sequência à nossa ata, previamente publicada, com análise da ata da reunião anterior. Por gentileza, Valéria, dá para a gente? Acho que eu consegui projetar aqui para vocês, né, a ata da 48ª reunião. Se a Nádia puder relatar, porque eu estive ausente nessa reunião, porque eu estava de férias. Valéria, pode aumentar um pouquinho a letra? Beleza. Bom, então, o primeiro assunto foi a aprovação da ata anterior, foi a 47ª reunião, tá? Foi aprovado com unanimidade, e depois foram apresentadas palestras, né? A primeira foi o Portal da Água, pela Maria Alice, que é da CPRM, né? E depois foi Águas para Dietas Pobres em Sódio, pelo Marco Ventura Filho, que é membro da CPC, né? Então, aqui embaixo foi feito um resumo, né, da primeira palestra, tá? A palestra, ela está no documento SEI, tá? A Maria Alice cedeu para a gente, eu coloquei dentro do processo, tá? Então, vou dar uma lida. Primeiro ponto, Portal da Jago, apresentado pela senhora Maria Alice Ibanez Duarte, da CPRM, conforme palestra contida no documento SEI, tá? Descrevendo a importância de difundir as informações tecnológicas, portal tecnológico e seminários sobre água mineral, fornecendo ao consumidor, através de um QR Code, conteúdos informativos sobre as características originais e naturais do produto água mineral, sua sugestão e sua importância para a sociedade. Essa foi a primeira palestra, tá? A segunda palestra foi Água para Dietas Pobres em Sódio, apresentado pelo senhor Marcos Ventura Filho, membro da CPC, conforme palestra contida no documento SEI, tá? Descrevendo a importância com respeito ao sódio, de sua importância terapêutica, se pode concluir que intervém em quase todos os processos metabólicos do organismo, tá? Essas foram as duas palestras. Depois teve um encaminhamento do presidente, o Bica, propôs a inclusão na pauta, que seria essa agora, né, da próxima reunião da CPC, o tema, o novo regimento interno da CPC e o resgate das atas das reuniões 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 31ª e 32ª e a 33ª, sobre águas para dietas pobres em sódio. Eu fiz uma tabelinha com tudo que eu achei nas atas, né? E coloquei nesse documento SEI, tá? Está dentro do processo, tá? Bom, nada mais havendo a tratar, o diretor-geral agradeceu a presença de todos e encerrou a presente sessão às 12h10, né? Para constar, eu, Nádia de Souza Amaral Miranda, lavrei a presente ata, que será assinado pelos membros da presente. Bom, foi isso. Maravilha. Alguns tem alguma consideração? Correto.
Doutora, Valéria, Solância, estão todos de acordo? Todos de acordo? Concordo com tudo, está tudo correto. Concordo De acordo. também. Também concordo. Então, fica aprovada a ata da 47ª reunião. 48ª, desculpa. Podemos dar seguimento à nossa pauta? Sim. Vamos lá. Sobre a questão do item 2, novo regimento interno da CPC. Bom, eu até gostaria, Valéria, se você puder colocar a portaria, a nova portaria que foi publicada, eu realmente não estou conseguindo estar usando aqui o celular, mas eu gostaria de dar algumas informações para os membros da CPC. Aquilo que foi discutido no âmbito da comissão, todos aqueles ajustes, foi o formato encaminhado para o gabinete do ministro, né, feito uma nota técnica no âmbito da Secretaria de Liberação, um parecer jurídico pela Conjur e devidamente assinada e publicada a portaria com o novo regimento interno. Com destaque para todos aqueles pontos de maior transparência da comissão, com atas prévias, com o número mínimo de membros para inclusão na pauta, tempo para arguição de eventual interessado. É um ponto muito importante, que é a questão da comissão ser ouvida em casos de alteração das normas infralegais que refere à indústria de água mineral. Esse é um ponto que hoje mesmo nós já vamos fazer uma análise de uma das consultas públicas que estão disponíveis atualmente pela agência. Ou seja, eu acho que nós conseguimos avançar no nosso regimento. Não sei se vocês conseguiram avaliar essa última versão, mas está exatamente como aquilo que foi devidamente discutido nas nossas reuniões. Valéria, você chegou a ler detalhadamente essa nova resolução, essa nova portaria? Eu li, pela minha avaliação, está de acordo, sim, ficou excelente, acho que trouxe grandes avanços, está de acordo com as propostas que os membros trouxeram para as reuniões, e alinhado, né, com o novo trabalho dessa comissão. Parabéns pelo trabalho ao MMM. Então, eu gostaria que, assim, acho que hoje eu gostaria até de saber se hoje nós já utilizamos o formato definido pela portaria, ou seja, se a agenda foi publicada previamente, né, como é que isso foi feito? Já foi feito nesse formato, Valéria? Não consegui, doutor Frederico. A gente tem uma dificuldade, o artigo 4º do regimento, ele fala que a gente tem que divulgar tudo no site da ANM, né? Mas aí é algo que eu preciso aí do apoio do doutor Bica, do doutor Kiomar, para orientar como que a gente vai tornar isso execuível. Porque o site da ANM, eu não tenho acesso para fazer publicação no site da ANM. Para poder fazer publicação, eu precisaria fazer um registro na CODEM. E a minha unidade de lotação não seria a mais adequada para fazer esse tipo de pedido para a informática. Então, teria que pensar a forma de implementar essas regras. Então, a pauta não foi divulgada com antecedência mínima de 3 dias. Maravilha. Eu gostaria de aproveitar aqui a presença do Dr. Kiomar para que na próxima reunião a gente consiga, então, cumprir esses novos ditames da portaria e dar mais transparência das atividades da nossa comissão. Para essa primeira, realmente, eu acho que ficou um pouco em cima, mas eu acho que nas próximas, Valéria, a gente consiga seguir esse novo rito, né, de maior transparência, maior participação social. Eu acho que é isso que é importante, é isso que o novo formato de agência reguladora traz, né? E, doutor Kiomar, então, eu gostaria que o senhor pudesse se empenhar e falar com o doutor Bica para que isso a gente desse prosseguimento. Eu já estou verificando aqui, tá? Com o pessoal da assessoria aqui de publicação, tá? Para ver se a gente coloca isso aí, então, tá? Maravilha, maravilha.
E aí, Valéria, eu acho que até para ajudá-las, seria interessante isso constar na nossa ata, né? Que será feito aí, esses registros serão feitos no âmbito da agência. Os demais membros gostam de comentar algum ponto em relação à nova portaria? Não sei se vocês tiveram tempo para leitura. Sim. Doutor Marcos. De acordo. Doutor Lância. De acordo. Eu estou consultando aqui, até para efeitos de celeridade, gente, os titulares, mas, por gentileza, doutora Petra, Nádia, o Baldino, não sei se entrou, né? Por gentileza, também esteja à vontade para se manifestar, tá ok? Eu concordo, ficou muito boa. Muito bom. Muito obrigado, então, doutora. Muito obrigado. Eu também concordo, Nádia. Obrigado, Nádia. Eu gostaria... Agora, podemos passar, então, para o terceiro item? Sim. O terceiro item ficou acordada a questão da coletânea do tema teor de sódio em águas minerais nas atas anteriores. Eu acho que a Nádia fez um levantamento, eu acho que ela poderia aí apresentar e falar para a gente. Sim, vou compartilhar. Bom, acho que está todo mundo já vendo, né? Sim. Aumenta um pouquinho a fonte. Aí tá ótimo. Então, tá. Então, eu fiz assim, ó. O número das atas das reuniões, né? Foram a tabela com 3 divisões, tá? A primeira foi o número da ata, né? A data, tá? Um resumo do assunto, tá? E quem que abordou, certo? Então, a primeira ata foi a 10ª, tá? Foi dia 5 de setembro de 2007. Tá? Dentro desses 6 pontos da ata, fala a doutora Elizabeth, né, que é da Anvisa, e a doutora Petra, que é da BINAM, tá? Então, foi após a discussão sobre o sódio. Vocês querem que eu leia todos os itens? Como é que posso ler? Como é que é? Bom, eu vou ler. Após a discussão sobre o sódio, pode ser considerado como digno de nota pela sua ausência na água. Será preparado um parecer sobre águas pobres em sódio para submeter a CPC na próxima reunião, tá? Foi que eu peguei lá. Na 11ª reunião, dia 13 de dezembro de 2007, né, também é dito pela doutora Petra, da BINAM, foi o 8º ponto da pauta, uma introdução sobre o sódio, que se encontra no meio ambiente, presente no corpo humano, no soro sanguíneo, e é importantíssimo em termos de regulagem de uma série de processos. Entretanto, pessoas com problemas cardíacos devem ter uma dieta pobre em sódio, com relação às águas minerais existentes em nível internacional. Aqueles que colocam no rótulo não têm sódio, ou baixo teor de sódio. Apresentou, então, a orientação da FBA, da Associação Americana de Cardiologia, que adota o termo livre de sódio, sódio free. Quanto ao teor de sódio na água, for menor que 5 miligramas de sódio por 250 ml porção servida de água, muito baixo teor de sódio quando o teor for 35 miligramas ou menor de sódio por porção servida, que equivale a 140 miligramas litro, e para o sódio reduzido, estabelece o nível de 25% a menos do que seria normal no produto. Alguns estudos feitos em bebidas bicarbonatadas encontrou-se que a quantidade de sódio varia de 19 a 202 miligramas. Opinou que é muito importante, no caso de águas mineral, se autorizar colocar essas indicações em destaque no rótulo,
para aquelas pessoas que têm problemas cardíacos. Entretanto, para as pessoas normais, o sódio não faz mal. No dia 14 de dezembro, nessa mesma pauta, né? Segundo ponto, respeito do sódio, informou ter feito a metade do trabalho não tendo sido por doutor Antura, né? Tempo de elaborar o parecer, comentou então que se obtém hoje em dia de informações sobre o sódio, ata 11ª reunião da Comissão Permanente de Crenologia. Então, se abriu um processo, né? Faz referência à página 53. 639, praticamente está restrita a duas situações, a hipertensão arterial e a insuficiência renais, de indivíduos em processos de hemodiálise. Né? A ingestão diária de sódio que o indivíduo deve ter é de aproximadamente 500 miligramas, em função que o sódio está natural e amplamente distribuído nos alimentos. Não há necessidade de acrescentar qualquer quantidade de sal suplementar. Concluindo, citou que o 2º Congresso Brasileiro de Hipertensão Arterial recomenda tratamento não medicamentoso para hipertensos e a população em geral, e há índice de que se pode ocorrer redução de risco cardiovascular com a supressão de sódio na dieta diária que o Instituto de Metabolismo e Nutrição recomenda com ingestão máxima diária de sódio. Já com cloreto de sódio é de 2,3 gramas dias. Doutora Petra, passou a ler o material por ela compilado. Considerações sobre o sódio na água mineral envasada e, ao final, visando facilitar o consumidor a verificação de água mineral envasadas, que apresente muito teor de sódio ou sódio frio. Sugere a permissão para inclusão no rótulo das expressões recomendadas pela FDA, American Heart Association, livre de sódio e muito baixo sódio, de acordo com os teores mencionados anteriormente, através de resolução a ser feita conjuntamente com a saúde ou faria uma comissão para discutir o assunto. Inclusão na rotulagem da informação, entre aspas, sódio frio ou muito baixo sódio. A 12ª, 4 de julho de... não teve nada nessa 12ª sobre a respeito desse assunto. Na 13ª, dia 29 de agosto de 2008, né, dito pela doutora Petra. 7º ponto da pauta. Fez considerações a respeito do teor de sódio na água mineral e ficou de guardar a Anvisa para fazer comentários a respeito. O mérito da questão é que o consumidor tem opção de água mineral com baixo teor de sódio e que deveria constar no rótulo daquelas águas que têm elevado teor de sódio, não sendo recomendado para ingestão por hipertensos, cardiopatas, etc. Foi mencionado já existir portaria da Anvisa a respeito, mas que menciona apenas alimentos não fazendo referência à água mineral. Foi aventada a possibilidade de se fazer um levantamento das águas minerais no Brasil e identificar aquelas que contêm alto teor de sódio, a partir dos bancos de dados existentes, tendo sido designado e voltou a recomendar que houvesse também o destaque para o uso pediátrico e pessoas que precisem de uma dieta de água com 15 miligramas litro, free sódio. Doutora Petra.
Outro ponto, pelo doutor Emanuel Queiroz, que era o coordenador do trabalho. A legislação existente da Anvisa já existe, que nas águas com alto teor de sódio, entre aspas, limite, quer dizer, entre parênteses, limite superior a 200 miligramas por litro. Se coloque no rótulo, entre aspas, contém sódio. Foi sugerido que a CPC fizesse uma resolução recomendando constar no rótulo não apenas que contém sódio, como constar o alerta, não é recomendável para pessoas hipertensas ou cardiopatas. Na 14ª também não teve nenhum comentário. Na 31ª, 19 de outubro de 2012, ponto 7, pelo doutor Lance, minuta de resolução sobre elementos dignos de nota para classificação da água mineral. No processo da NPM, né? Então, é o seguinte, no Código Europeu, na classificação, você tem duas classificações importantes, para dietas pobres em sódio e para dietas ricas em sódio. Só que na época em que foi feito, ele estabeleceu dietas pobres em sódio abaixo de 20 miligramas por litro. Isso à luz dos anos 60. Hoje é 5. A classificação europeia tem a preocupação, já nos anos 60, de ter uma dieta pobre em sódio ou rica em sódio. Nosso Código de 45 deixou uma lacuna dessa possibilidade, mas não definiu, e o europeu definiu esse parâmetro. Aqui dito pelo doutor Emanuel, né? O sódio não está como elemento digno de nota, não. Ele entrou como classificação da água com base no baixo sódio com oligominerais. Outra vez, doutor Lance. Mas você não pode colocar o sódio só como oligominerais, porque você vai tirar a prerrogativa de muitas águas que vão perder a classificação. O que caracteriza ser baixo sódio? Não é se eu tenho cálcio, magnésio, se eu tenho baixo teor de sódio? Doutor Emanuel. Doutor Untura fez uma justificativa, porque na época a gente colocou aqui só a questão do baixo sódio. Botei os limites. Desculpa, botei os limites. E o Untura fez um levantamento que ele mandou para mim. Diz assim, não, uma água para ser classificada como oligomineral tem que ter também os outros elementos, tanto que eu incorporei nessas, que está aí agora. Ela já está com os limites dos outros parâmetros químicos que deveriam estar presentes. Na 32ª, 15 de agosto de 2014, no 6 ponto da pauta. Classificação da água mineral em função do teor de sódio. Doutor Bica. Ressalta que foi elaborada uma minuta de resolução com a participação do doutor Emanuel, doutor Marcos Unturi e doutor Carlos Magno. Por não ter sido distribuída entre os outros membros, a proposta será enviada a todos e discutida na próxima reunião. Doutor Emanuel, leu a minuta de resolução da classificação mineral com base no baixo teor de sódio, sendo questionada pela doutora Petra. Ele justificou a necessidade de valorizar as águas minerais, que são águas especiais, um produto nobre, portanto, diferenciado das águas subterrâneas comuns. Logo, sem essa característica de nobreza, qualquer água poderia ser incluída na categoria de oligomineral. Doutora Petra destacou que a Anvisa, em novembro de 2012, baixou uma norma que trata da questão e sugeriu que, antes de qualquer encaminhamento, deveríamos ouvi-la.
A sugestão foi acatada e foi deliberada o encaminhamento da versão preliminar da resolução para conhecimento e avaliação da Anvisa, para posteriormente este tema ser pautado novamente. Dr. Bica, na ocasião, substituto do presidente da CPC, comunicou que a minuta será enviada a todos os presentes da Anvisa, ficando a continuidade da discussão para a próxima reunião. 33ª, 5 de dezembro de 2014. Quinto ponto da pauta. Minuta de resolução sobre classificação de água mineral, com base no teor de sódio. Bica solicitou urgência no tratamento do assunto, objetivando estabelecer parâmetros para classificação como oligomineral, né? Isso dito pelo Dr. Bica. Com base no resíduo seco e considerando o teor de sódio, e sugeriu que seja utilizada a RDC Anvisa 54, de 2012, com referência para a minuta. Foi deliberado que o assunto deve ser incluído na pauta da próxima reunião, para que até lá ele seja melhor estudado. 34ª, 10 de abril de 2015, quarto ponto, também pelo Dr. Bica. Minuta de resolução sobre classificação de água mineral, com base no teor de sódio. Foi explanada as dificuldades de enquadramento legal para estabelecer classificação oligomineral para a água com base no teor de sódio. Por ser uma norma que atinge a toda a população, deve ser construída em parceria com a Anvisa e atender às boas práticas regulatórias, devendo ter a participação de representantes de todos os segmentos interessados e ser submetida à consulta pública. Foi deliberado que o processo número 001-002-2012 será arquivado e a discussão será retomada após a 40º Congresso Mundial ISMH. E é isso. Foi o resumo que eu fiz de todas as pautas, né, que eu encontrei comentando sobre o sódio. Ok. Bom dia, doutor Bica. Bom dia a todos. Bom dia, doutora Nádia. Bom dia, doutor Bedran, doutora Petra Sanches, doutor Lância, bom dia, doutor Marcos Untura. Bom dia. Doutora Duarte, bom dia. Doutora Valéria, bom dia. Doutora Nádia, doutor Yuri, doutor Kelmar, doutor Diogo. Bom dia a todos. Eu peço desculpas, pessoal, houve uma superposição de agenda e eu estou tratando em paralelo de um assunto também aí que está sendo muito demandado aí, que é a cota parte dos municípios afetados pela CEFEM, né? E nós recebemos uma determinação expressa lá do ministro Bento Albuquerque de conduzir isso o mais rapidamente possível, né? Estamos fazendo um esforço para ver se fechamos agora no mês de agosto, e coincidiu que marcaram a reunião exatamente em cima agora da reunião da Comissão de Cronologia. Então, eu estou entrando para pedir desculpa a vocês, tá? Eu vou voltar na outra reunião, mas eu retorno para cá para assistir ainda a apresentação do Dr. Lância da palestra da sustentabilidade, que eu já tive a oportunidade de dar uma olhada. E eu pediria ao doutor Bedran aí que conduzisse junto com a doutora Valéria e com a doutora Nádia a reunião, tá? Pedindo mais uma vez 1000 desculpas aí pela indelicadeza de me fazer ausente, tá? Doutora Marianice, bom dia. Então, peço a compreensão de vocês e peço ao doutor Bedran que conduza a reunião com o apoio do nosso pessoal técnico, a doutora Nádia e a doutora Valéria. Pode ser, doutor Bedran? Sem problemas, doutor Bica. Fique tranquilo. Tá bom. Tá aí o retorno em minutos, tá? Muito obrigado, pessoal. Até daqui a pouquinho. Até mais. Querem que eu compartilhe mais? Tá bom? Como é que ficou? Não, eu acho que está ok. Eu queria entender, nós temos hoje alguma minuta de resolução específica para a questão do sódio?
alguma tratativa interna sobre essa questão ou não? Interna que eu digo no âmbito da agência. Na época eu não participava da CPC, né? Valéria também pode me ter uma ajuda aí. Eu também participei só do finalzinho, porque eu entrei no CPC por volta de 2014, então eu não acompanhei todas as discussões, só tenho conhecimento pela leitura de pauta. Atualmente, em tramitação e andamento, nós não temos nada específico para sódio. Tá, tem material antigo que poderia ser resgatado, mas não sei quão útil seria. Tá, eu particularmente acho que nem seria um tema urgente, né? Eu acho que por hora a gente poderia até dar seguimento. Doutor Lância, por gentileza, o senhor está com a mão levantada? Sim. Bom dia a todos. Não, referente ao teor de sódio, né, nas águas, na época que se discutiu, é que você tinha a classificação, você tinha não, né? Desculpa. Você tem a classificação das águas minerais na Comunidade Europeia baseado no teor de sódio, dieta pobre, teor de sódio rico e teor de sódio. Então foi colocado, por que no Brasil não se poderia ter a mesma classificação como elemento digno de nota, né? Então eu acho que esse assunto é um assunto muito complexo, merece estudos mais aprofundados, e de suma importância a participação da Anvisa nesse tema em conjunto, porque se nós vamos deliberarmos da nossa parte e a Anvisa tem um posicionamento diferente do nosso, nós não vamos progredir. Então, a minha sugestão é que a doutora, a doutora Petra, a doutora Nádia, a doutora Valéria, né, fizesse um estudo mais aprofundado, convidasse a Anvisa, e a partir do momento que a Anvisa viesse junto, desse sequência ao assunto. Essa é a minha sugestão para a gente não ficar num tema que possa ser que não tenha evolução em função da participação no momento não possível da Anvisa. É essa a minha sugestão. Doutor Antura, doutora Petra, por gentileza. Seu microfone está desligado, doutora Petra. Doutora Petra, o mudo está ativado ainda. Estava muda. Eu disse que eu concordo com o Lância, porque, inclusive, nessas reuniões anteriores das comissões que a Nádia acabou de fazer a leitura, isso já tinha sido acertado, que haveria necessidade da Anvisa. E seria muito importante seguir a direção, as recomendações internacionais, né? Porque a legislação é muito importante que haja uma padronização. Doutor Antura, por favor. Essa padronização junto à Anvisa, ela é fundamental, né? Principalmente para que a gente possa se orientar na rotulagem, né? Por exemplo, o que foi sugerido pelo Dr. Emanuel numa determinada reunião, onde ele sugeriu colocar em rótulo não recomendável para hipertensão arterial e cardiopatas, eu acho que isso não cabe, né? Acho que isso não cabe a gente determinar se é contraindicado ou não para pacientes que têm pressão alta ou cardiopatia. Eu acho que essa legislação futura ela deveria se ater na rotulagem em água livre de sódio ou com baixo teor de sódio. Mais alguém gostaria de colocar algum ponto? Bom, então, assim, eu acho que eu ouvi dos nossos especialistas, né, numa eventual discussão sobre o tema, a gente retoma, a gente traz isso também para dentro da tecnologia, que eu acho que é fundamental, e com a devida participação da Anvisa, né, a gente consultando a Anvisa, nós como CPC ou a própria agência, numa eventual discussão de um minuto de resolução. Pode ser assim, senhores? Pode? Sim. De acordo. Então, acho que nós poderíamos ir para o quarto item. Eu acho que tanto a Valéria, que está discutindo o tema, quanto o próprio Yuri, que é da regulação, poderia apresentar isso para a gente. Obrigada, Frederico. Eu convidei para participar da reunião o Diogo, que é o chefe do projeto. Eu não participo desse projeto, eu não faço parte da equipe dele.
Então, se o Diogo tiver disponibilidade, Diogo, por favor. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Bom, a Valéria pediu que eu apresentasse... Diogo, se você puder falar um pouco mais alto, eu realmente não estou te ouvindo. A Valéria pediu que eu apresentasse brevemente a minuta de resolução, né? E atualmente está em consulta pública. Então eu vou compartilhar a tela com vocês aqui e entrar nos pontos principais dessa minuta. Só um minuto. Vocês receberam minha tela? Sim. Sim. Perfeito. Bom, então a minuta de resolução está atualmente em consulta para receber as contribuições e ela estabelece os procedimentos de operacionalização do sistema de telemetria, padronização de aquisição e envio de dados telemétricos na lavra de água mineral e potável de mesa, né? Esse sistema de telemetria já estava previsto na 374, né? E em função aí do baixo nível de resposta que a gente vinha recebendo para esse dado, né, por parte dos agentes regulados, a instituição achou interessante elencar essa proposta de padronização justamente para que a gente avance no tema, né, que a gente consiga melhorar o nível de recepção desses dados e consiga acompanhar com mais segurança as operações de lavra. Tá. Você prefere apresentar toda a minuta e depois hoje a gente já pode ir discutindo? Como é que você prefere, Diogo? Olha, tanto faz. Eu assim, não formatei uma apresentação em detalhes, mas eu abri o documento, eu ia falar os principais pontos, na minha opinião. Tá. Então, assim, na linha de premissa, assim, eu sei que vocês colocaram isso tá na agenda regulatória, a discussão da água mineral. Eu acho que não sei se esse era um dos pontos que já estava previsto lá, mas eu queria entender qual que é a premissa por trás desta resolução. Qual que é o intuito, né? O intuito é ele monitorar a produção com viés arrecadatório ou de fato, ter um maior controle dos nossos aquíferos? Isso é que eu queria entender, qual que é a premissa que está por trás dessa resolução. Qual que é o objetivo que o órgão regulador tem com essa proposta? Bom, a agência tem algumas premissas, né? Essas duas que você citou, acho que fazem parte, apesar assim, da questão arrecadatória, ela não está diretamente relacionada a esses dados, né? Uma vez que a arrecadação é feita em cima do que é vendido, né? Mas, assim, não deixa de ser um parâmetro de apoio, né, à fiscalização. Imagino eu que futuramente o pessoal da arrecadação vai se utilizar desses dados também, né? Entre outros dados que eles dispõem. A gente fez reunião com o pessoal da arrecadação e obteve um aceno assim, muito positivo a respeito dessa possibilidade, né? Da gente receber esses dados esses que já estão previstos já há mais de uma década, né? Mas que a agência realmente não vinha recebendo, ou não vinha recebendo a contento, né? Entendi. E a questão realmente do controle de aquíferos é uma questão que eu acho que o país precisa avançar, né? Nós temos visto, temos presenciado muitas situações
de conflito, né, entre o uso da água como bem mineral e o uso da água como recurso hídrico, né? Então, Frederico, o que a gente percebe é que muitas vezes o titular de uma concessão ele reclama, ele reivindica direitos, porém ele normalmente não está respaldado por dados, né? Então, assim, esse tipo de reclamação por parte dos titulares acaba ficando muito frágil, uma vez que ele não vem cumprindo, né, essa exigência, né, da norma da 374, e aí, em não cumprir isso, ele não cria um histórico de acompanhamento da sua captação e não consegue, com isso, comprovar perante até justiça, né, a ANM, ele não consegue comprovar de que ele está sendo impactado por terceiros. Né? Entendi. Então, antes de passar então para o Lance e para o Baldino, então, assim, já que a nossa premissa é um maior controle da explotação das nossas reservas de água mineral, eu já queria, antes de passar para os colegas, o seguinte: não adianta a gente fazer um sistema isolado, considerando que nós não somos os únicos usuários, né, dos nossos aquíferos. Então, tem toda a parte de outorga de água exercida pelos órgãos ambientais estaduais para diversas indústrias de bebida, né, e outros usos, né, assim como também a ANA faz esse monitoramento. Então, já que a premissa é essa, a gente não poderia estar dissociado destes outros. Desculpa eu complementar, Frederico. Como eu falei, essa é uma das premissas, né? Assim, complementando, nós estamos seguindo também a linha de fazer a gestão sobre os dados da mineração, que isso é uma obrigação legal da ANM, né? Está na lei de criação da agência, então a gente precisa atender essa exigência legal, né? Então a gente precisa de dados para fazer a regulação. Isso é um ponto que não... É óbvio que a gente gostaria que houvesse um movimento, né, da parte dos recursos hídricos, um movimento mais intenso, além do que a ANA já faz. A ANA já tem um trabalho muito bacana, a gente fez um benchmarking com a ANA, mas a gente sabe que eles não estão cobrindo todos os poços outorgados, né? Eles cobrem algumas situações de monitoramento telemétrico. Então, em termos estaduais, que né, são os gestores desses recursos hídricos em grande parte, a gente gostaria que eles realmente viessem junto nesse movimento. Mas não podemos deixar de cumprir a nossa obrigação legal em função de uma decisão, né, de terceiros. A gente está fazendo a nossa parte, né? Obrigado. Tá, por favor, Baldino. Obrigado, Frederico. Eu só queria perguntar, Diogo, você falou em questão de envio de dados, você consegue dar um valor de percentual de quantas empresas têm mandado esses dados para a ANM? Vocês têm esse levantamento? Nós fizemos assim um levantamento breve, esse percentual é baixíssimo. Da ordem de? Se chegar a 15%, é muito. Tá. Perfeito. E assim, temos problemas também na consolidação desses dados, né? Muitos dos que enviam acabam remetendo dados assim que não fazem muito sentido, né? A gente tenta fazer criar uma série, fazer uma interpretação e a coisa não evolui. E algum trabalho mostra a diferença entre os dados enviados com a vazão outorgada? Vocês já fizeram essa? Só para ter uma noção. Desculpa, não captei a sua pergunta. Entre os dados enviados e a vazão outorgada, vocês conseguiram estabelecer alguma relação? Não, a gente pretende justamente assim, fazer uma melhoria no status
no atual status de funcionamento desse mercado, né, com relação a esses dados, para aí sim a gente começar a chegar nesse segundo estágio que eu diria, né, que já é um estágio de tratamento e interpretação dos dados, né. Eu diria que assim, no momento atual a gente não consegue fazer esse tipo de estudo, em função da baixa adesão e da baixa qualidade dos dados. Perfeito, obrigado, Diogo. Ok, Diogo, pode ir avançando aí, por gentileza. Bom, nós, então, pretendemos estabelecer os procedimentos para essa operacionalização do sistema de telemetria e dar diretrizes de envio dos dados para a ANM, né? Nós temos aí duas possibilidades, né, para poços ou nascentes. No caso, esse artigo 3º aqui, ele trata dos poços especificamente. A gente parametrizou aí minimamente o que precisa ser monitorado, do que a 374 previa, né? Para essa nossa proposta, a gente entende como uma inovação interessante, que é justamente a flexibilização dos parâmetros de temperatura e condutividade elétrica, né? Então, a gente entende que, para alguns casos específicos, esses parâmetros se aplicam muito bem, mas, assim, eles podem ser flexibilizados, uma vez que a grande maioria das situações, talvez eles não sejam, assim, de primeira grandeza, digamos assim. Então, a gente definiu aqui como deve ser cada parâmetro, né, o formato, a estrutura do dado, especificamente. Então, a gente fala deixa eu subir. Data, hora, nível d'água, vazão, volume. E aí, de forma análoga, a gente trata a partir de nascentes, né, no artigo 4º. Eu tenho alguns pontos no artigo 5º, mas antes de eu colocar, por favor, doutor Lance, eu cometi um equívoco. Doutor Lance, eu estava com a mão levantada e depois abaixou, eu não vi. Por gentileza, doutor Lance. Sem problema nenhum, doutor Frederico, né? Bom, em relação à colocação feita pelo doutor Diogo, em relação à preocupação dos aquíferos, né, do controle, tecnicamente, tem dois pontos muito importantes que eu entendo que deveria estar antes dessa resolução ser implantado antes. Nós temos a portaria 231 de 1998 do DNPM, que atende o artigo 12 do Código das Águas Minerais, que é a área de proteção das fontes, que é de suma importância para você, nessa área de recarga, não ter empreendimentos imobiliários, você não ter agropecuária, não ter plantações, não ter cemitérios, né, coisa que já ocorreram, né? Enfim, você conseguir preservar esses aquíferos. E essa discussão, ela foi em 2006, foi amplamente discutida, né, a outorga de recursos hídricos versus a outorga de recursos minerais, né? E culminou com a resolução CNH 76, de 16 de outubro. Então, se a gente quer ter realmente uma preocupação em relação aos aquíferos, a primeira coisa que nós devemos fazer é implantar a resolução CNH 76 e ter a troca de informações entre o órgão de gestor de recurso hídrico e o gestor de recursos minerais. Porque se você não implantar esses dados, a troca de informação, você vai ter dados soltos, aleatórios, né, sem finalidade de que você possa fazer controles, eu entendo dessa maneira. Então, em relação à premissa aí ambiental, eu acredito que é de suma importância que se implantasse, e de imediato, né, a resolução CNH 76, através da Agência Nacional de Mineração, e que passasse a se integrar essas informações com os estados. Aí sim nós vamos proteger os mananciais, nós vamos proteger
os recursos hídricos vão ter um melhor uso, né? Porque você pega dados de alguns gestores estaduais, né? Esses dados chegam lá e o pessoal não sabe nem o que faz com esses dados, né? Ficam lá soltos, né? Enfim, é um tema muito interessante, né? Que tem que ser enfrentado, mas essa é a minha observação em relação à parte ambiental e de suma importância em relação à água mineral. E outro ponto também que não podemos esquecer, que já foi questão até de decisão jurídica, né? Pagamento da CEFEM, a água mineral pode ter exaustão de lavra. Então, a água mineral pode ter exaustão de lavra. Porque se ela não tiver exaustão de lavra, não teria que fazer o reclamamento da CEFEM. Isso já foi discutido a nível de judiciário. Então, não podemos esquecer da premissa que a água mineral pode sim ter exaustão de lavra. São essas observações que eu estou colocando, né, para serem pensadas e discutidas. Obrigado, doutor Federico, pela oportunidade. Por favor, doutor Diogo, dê seguimento aí. Ok, obrigado, Lance. É muito bacana assim, a colocação. Realmente a resolução 76 é muito importante. A gente tem feito esforço lá em Santa Catarina para atender e eu acho que é um instrumento muito, muito interessante. E realmente a exaustão de lavra, né, como o citou, é uma possibilidade. Então eu entendo assim que quanto mais a gente monitorar, né, menos risco a gente vai correr. Bom, voltando aqui à minuta, no artigo 5º eu já tinha antecipado a questão da condutividade elétrica e a temperatura, né? A gente está propondo a flexibilização. E aí, a depender do caso, né? A gente mapeou algumas situações onde esses parâmetros seriam muito importantes. Então, entendemos que, mediante uma justificativa técnica do técnico, né, que esteja analisando o processo, ele pode, de repente, pedir para manter esse monitoramento, né, por exemplo, o caso de águas termais lá de Caldas Novas seria um caso muito interessante, onde o monitoramento de temperaturas seria fundamental, né? Então a gente fala também assim sobre a questão da organização do dado em si, que foi um problema mapeado ao longo dos exemplos de dados que a gente recebeu, né? A gente vê que cada titular vem adquirindo de uma forma diferente, numa sequência diferente. A gente tenta organizar isso para que isso seja tratado, né, de maneira em banco de dados, né, que a gente tenha uma organização mínima e um aproveitamento automatizado desse dado, né? A gente abre também possibilidade para eventual acréscimo de parâmetros, caso alguma situação específica aconteça que exija um monitoramento específico. A gente entende, claro, que seria uma exceção, né? E a gente fala também da questão da conformidade dos dados, né? Ou seja, ao longo do tempo, quanto dos dados possíveis deve ser entregue para a agência, né? Então, a gente aqui adotou, inclusive, o mesmo critério da Agência Nacional das Águas, 85% de conformidade. Então, entendendo que, claro, no campo, a gente pensa uma coisa na resolução, no papel, mas no campo a coisa está acontecendo e nem sempre dentro do planejado, né? Então, a gente sabe que tem, às vezes, uma queda de luz, uma queda de comunicações. Então, esse percentual de ausência ou incongruência estaria contido dentro desses 15% que a gente imagina, né? O plano é que a ANM consiga estabelecer uma plataforma de internet e consiga receber esses dados em tempo real, né? Esse é o objetivo. Tá.
Nesse ponto, Diogo, deixa eu entender um ponto aqui. Você falou que 15% dos regulados, né, dos titulares de direito minerário e tal, eles apresentam esses dados. Então, eu estou entendendo que eles apresentam esses dados manualmente, correto? Bom, manualmente, eles enviam manualmente. Agora, o dado é adquirido via sensor. E, assim, esse percentual de 15% é uma estimativa, assim, eu diria até otimista, tá? Tá. É porque eu acho, assim, se vocês por gentileza, vocês podem até me complementar, mas eu vejo uma inversão, né, da relação, né? O regulador, que é a Agência Nacional de Mineração, ela quer ter um maior controle. Ela exige do interessado um sistema eletrônico para que ele envie os dados, para que esses dados eletrônicos cheguem no processo da ANM e cheguem em plataformas do que? Excel, para depois, lá na frente, o órgão regulador ter condições de trabalhar esses dados. Não seria o caso do órgão regulador, ou seja, como obrigação dele, desenvolver uma plataforma para que essa plataforma fosse alimentada pelos titulares de direito minerário. Por que eu estou falando isso? Vou fazer uma analogia com a questão de barragem. A questão de barragem foi assim. Você fez um SIG-BM, o cidadão ia lá, cada um ia lá, ó. Opa, tem um SIG-BM. Então ele começou a colocar os dados dele à mão. Agora você pode estar migrando. Agora a gente está migrando. Agora daqui um dia vai ser tudo automático. Mas não dá para... Eu não entendo essa lógica da administração. Falei assim, olha, e me mande os seus dados, senão que eu não vou ter nem condição de tratar esses dados. Não, veja bem. Calma, eu não terminei ainda não. E aí tem outros pontos, né? No artigo 5º, a critério da ANM. Todo o esforço que a gente está fazendo dentro da Lei de Liberdade Econômica, né, o Yuri está aqui como grande defensor da liberdade econômica, é para que a gente simplifique, diminua a discricionariedade, que é algo que na agência é algo substancial. Eu já fui da ANM, eu entrei na ANM no DNPM 2006, eu sei exatamente como é que é tratado, ou seja, na cabeça de cada técnico existe uma ANM. Então, assim, o desafio é a gente falar assim, olha, não chegar um técnico em uma indústria de água mineral e falar, não, aqui eu quero condutividade. Aí o outro fala assim, não, aqui eu quero temperatura. Não, a gente não pode fazer assim. Nós estamos trabalhando exatamente para que não tenha esse grau de discrecionalidade na mão de uma pessoa só. E aí, outro ponto que eu gostaria, eu acho que vocês devem ter feito uma análise de impacto regulatório, né? Esses custos para os regulados, ele foi calculado para a implementação de um sistema como esse? Na realidade, Frederico, isso existe, tá... assim, existe várias empresas que fornecem esses equipamentos já, ou não? No questão da barragem, o setor começou a correr atrás, né? E foram surgindo vários equipamentos e tal. Então, assim, isso cresceu de uma forma até exponencial. Na água mineral já existe isso? São várias empresas que podem fornecer isso? Em termos de custos, como é que é feito isso? Bom, eram esses pontos que eu queria colocar. Respondendo aí, se eu pular algum, por favor, me recorda. A questão dos fornecedores, isso aí está muito comum. Assim, a gente tem uma equipe que trabalhou essa minuta, que é uma equipe formada por gente de vários estados do Brasil. Então, cada funcionário desse conseguiu contatos no próprio estado com facilidade, não teve dificuldade nenhuma nesse sentido. Isso é uma tecnologia dominada, tá? Isso aí nós não estamos inventando roda nenhuma. É uma coisa que o mercado já está bem seguro e estabelecido. A questão da discricionalidade, assim, como a gente tem um país enorme, com situações diferentes, regiões e demandas diferentes, a gente realmente não teve como padronizar totalmente a questão sem deixar
essa possibilidade para o técnico, sob justificativa fundamentada, para que ele colocasse expusesse a necessidade de monitoramento de determinado parâmetro, né? Então, isso, citei até o caso de Caldas Novas, a gente pode tirar o monitoramento de temperatura de muitas das fontes. Agora, naquele caso de Caldas Novas, se a gente não tiver um monitoramento de temperatura, a gente está deixando a principal questão ali de fora, né? Mas então, eu tenho como selecionar todas as águas termais do Brasil de uma vez só e exigir para as águas termais, né, para balneários, eu quero temperatura. Posso fazer isso de forma automática. Foi uma das coisas que a gente, uma das possibilidades que a gente suscitou ao longo das discussões. É interessante, assim, todas as sugestões são interessantes, acho que a gente recebendo isso via o canal da consulta pública, a gente vai... Não, você não está entendendo. Assim, a Comissão de Climatologia, ela não precisa seguir esse canal. Na nossa portaria, já está claro que a gente é um ente que vai opinar sobre todas as questões de resoluções de água. Então, assim, isso aqui nós vamos pegar essa ata, nós vamos gerar uma ata com esses pontos e vai para o colegiado. Não, sem dúvida, sem problema. Entendeu? Nós não vamos precisar seguir esse rito geral. Sim, por que a gente construiu isso, Diogo? Só para você, né? É porque dentro em vista a especificidade da água mineral, e eu vejo eu acompanhei desde 2006, né? Todo o cuidado que a água mineral tem no âmbito da agência, por ser um bem mineral com uso direto da população, por ser um bem mineral que tem um código específico, por ser um bem mineral que tem uma comissão específica, né? Todo esse cuidado que a agência tem, que eu acho que é valoroso, eu conheço boa parte da equipe da ANM que trata com água mineral, mais um motivo para a gente ter esse cuidado que eu estou vendo que vocês estão tendo, né? Olha, essa questão do rito, Frederico, acho que o Yuri pode até ser mais preciso aí, porque eu realmente estou seguindo o trabalho técnico, eu não estou acompanhando, estou seguindo o que a regulação está mandando fazer, né? Então, de qualquer forma que chegar a contribuição, nós vamos avaliar e vamos fundamentar, enfim, colocar os pontos da área técnica. Agora, realmente o colegiado... Antes de você continuar aí, Diogo, acho que a Nádia e a Valéria também gostam de falar. Pois não. Nádia? Ok. Em relação à questão do banco de dados, a gente já discutiu até aqui na CPC, eu apresentei a gente abriu um processo, eu continuo trabalhando nessa questão do banco de dados, tá? Tem 3 frentes, uma foi apresentada uma empresa, tá? Que tem um software que é muito similar ao de água subterrânea da CPRM, né? A gente achou muito interessante, ela deu mais ou menos uma cotação. Tem também um outro ramo, que seria o acordo de cooperação técnica entre MME, CPRM e ANM. A gente até já teve uma reunião, já discutimos, tá? A CPRM tem também essa disposição de querer, porque ela está com Atlas, né? Até a Maria Alice, se depois quiser falar alguma coisa, eles têm também essa intenção, né? E a outra frente seria através do próprio, da esquadra, que é da ANM. Então, a gente está trabalhando sobre isso, tá? A gente vai ter esse banco de dados, vai implementar também junto a essa telemetria, tá? Agora, infelizmente, a gente não teve tanto apoio como teve a barragem, né? A barragem foi uma coisa que, infelizmente, aconteceu, né? E a ANM teve urgência de ter logo o banco de dados da barragem, né? Mas a gente está trabalhando nesse sentido, tá? Vai ter uma outra apresentação, tá? Eu espero ter novidades, né, positivas, tá? Mas, infelizmente, a gente está esperando que a ANM assine um acordo para a gente poder dar continuidade em um desses ramos, tá? É isso que eu queria falar. A gente não está parado da ANM, a gente vai fazer o banco de dados. É sobre isso. Obrigada. Valéria, por favor. Sobre o procedimento, eu peço licença para discordar do posicionamento, Frederico, porque
quando a gente vê lá a nova forma de ação da ANM, a ANM não é da NPM, graças a Deus a gente teve grandes evoluções com a implementação da agência. O nosso rito regulatório está diferente, está melhor, está mais robusto, está melhor estruturado. Essa equipe fez um trabalho excepcional, não sei se os colegas já tiveram a oportunidade de ler a análise de impacto regulatório apresentada, que está disponível na consulta pública. Essa resolução, ela traz grandes avanços para o setor, para o agente regulado e para a regulação, né, porque hoje a gente é um órgão regulador, mas a gente não tem real acompanhamento da quantidade que está sendo explorada, né, do cumprimento da vazão outorgada. E eu vejo aqui essa nossa reunião, esse item na pauta, como uma oportunidade para a gente ter essa conversa, né, poder dialogar com a equipe representada aí pelo Diogo, de quais foram as motivações, que às vezes, lendo a IR, a gente não consegue perceber. Mas eu discordo desse procedimento de que a CPC, nesse momento, vai ser ouvida de forma diferenciada, porque o manual que a gente segue para a edição de novos atos fala que cada contribuição tem seu momento adequado. O momento atual de contribuição está sendo recebida no sistema, pela consulta pública. Se a CPC pretender ser ouvida em forma diferenciada, não vai ser nesse momento, só se a diretoria colegiada resolver botar de cima para baixo, que depois da consulta pública, depois do trabalho finalizado, o grupo vai ter que voltar e fazer alguma mudança com base numa proposta da comissão, que é prerrogativa da diretoria. Se a diretoria fizer, o grupo tem que obedecer. Mas, nesse momento, a gente está tendo uma oportunidade muito legal de discutir, de ver as motivações do grupo e de aproveitar que está aberto para discussão com a sociedade e apresentar na consulta pública as nossas sugestões. Então, eu proponho que a gente tenha isso em mente, de seguir o rito. A ANM está trabalhando tanto para implementar essa política regulatória nova, de seguir todo o fluxo regulatório no caminho correto, e não vejo como adequado a gente quebrar um rito que está sendo estabelecido com base nas melhores práticas, nas recomendações da OCDE. Obrigada. Valério, eu tenho certeza que vocês estão fazendo um ótimo trabalho, né? Isso fica claro, né, para a gente, mas só que nesse quesito nós temos uma portaria ministerial que é exatamente essa que a gente discutiu hoje, que é o regimento interno da CPC, né, que dá atribuição para ela para ser consultada sobre todos os atos regulatórios, né? Então, isso é um ponto que nós vamos insistir, né? Aí, da melhor forma, né, de participação da CPC no âmbito desse rito, que seja na consulta, que seja na hora já da resolução em si, que seja antes da aprovação do colegiado, aí o colegiado define qual que é o melhor momento da CPC opinar, né? Mas ainda ficou um ponto aberto, até o Yuri acho que pode complementar, mas ficou um ponto aberto exatamente daquela que eu coloquei, se não seria o caso da ANM primeiro fazer o sistema e depois receber os dados do regulado, considerando que o regulado vai entregar dados antes de um sistema e esses dados vão ficar perdidos dentro do banco analógico que a ANM possui, né? Yuri, por favor. Só complementar, Diogo, sobre esse ponto, eu estava chegando lá. O que acontece? Nós temos aí a 374 vigorando desde 2009, né? E a gente constata esse índice muito baixo de adesão, né, de remessa desses dados. Então, assim, a gente precisa, com urgência, criar uma cultura, né, nos titulares de tratamento desses dados, envio desses dados, né? Isso daí é um dos pontos, assim, a gente relatou na IR, a gente precisa que o titular comece a olhar para esse dado com mais carinho do que ele tem olhado ao longo desse tempo todo, né? Eles estão 12 anos atrasados, né? A gente já deveria estar num outro patamar de recepção de dados e concordo com você até em termos de sistema, né? A gente já deveria estar mais adiantado. Mas eu acho que isso aí foi uma coisa que uma via de mão dupla, né? A gente não recebia, a gente não olhava, a gente não
não se preocupava com a questão, eles também não. Então, acho que chegou o momento, a gente tem visto aí a questão das interferências se amplificando, né, dos usos de recursos minerais, de recursos hídricos. A coisa tem aumentado de frequência, os problemas têm chegado com mais intensidade nas regionais. Então, a gente precisa... Isso é um problema que a gente vai ter que enfrentar, né, como instituição e como sociedade. Então, veja bem, a gente não pede que ele preencha uma tabela, né, preencha manualmente uma tabela. Esse não é o pedido. A gente está pedindo que ele extraia o dado do aparelho, formate com esses parâmetros que a gente está informando e encaminhe isso via SEI, né, que hoje é o portal oficial de recepção de dados da agência, dentro do seu processo, né, minerário, e aí a gente, estando dentro desse formato, no futuro, tendo a base, a gente vai conseguir migrar esse material para dentro da base, né, fazendo o aproveitamento desse trabalho que a gente pretende realizar. Então, não é um pedido, assim, no meu ponto de vista, não é um pedido prematuro, porque isso aí já é requisito desde a 374, e a gente prefere trabalhar com o que a gente tem no momento, né, que é o portal SEI, do que esperar o sistema, que pode ser breve ou pode demorar alguns anos. Isso aí está fora do nosso controle, né? Então, a ideia é essa. Se o Yuri quiser complementar alguma coisa. Porque eu acho que vocês poderiam até utilizar esse canal, né, que é a CPC, né, já que é uma prioridade da agência, olha, vamos tentar inverter essa ordem, né? Só, agência, temos que correr atrás do sistema, né? E eu acho que a CPC ela pode ser um canal para o colegiado colocar isso como prioridade, né? Bacana. É importante vocês utilizarem isso. Yuri, por favor. Opa, Federico. Primeiramente, bom dia aí a todos. Eu acabei entrando um pouco atrasado aí, porque estava na outra reunião com o Dr. Bica. Mas, assim, só para a gente alinhar essa questão bem rapidamente sobre o procedimento, esse tema ele foi colocado na agenda regulatória, né, da agência, e essa é uma sinalização da diretoria que seria um tema prioritário, né, para a gente tratar. A partir daí foi feita o grupo, né, de servidores da casa para se debruçar sobre o tema. Foi feita uma análise de impacto regulatório que está, inclusive, Federico, queria no final da reunião, quando a gente passar o tópico de pauta, ter um momento de fala para explicar para vocês o que a gente conversou sobre o projeto da agenda regulatória sobre revisão da 374. Seria interessante esse alinhamento. A gente fez uma nota técnica que vai dar publicidade ainda essa semana sobre o andamento de todos os projetos da agenda regulatória, inclusive o da revisão da portaria 374, e aí a gente informar para a comissão, né, esses andamentos internos. Então, esse tema, o grupo fez a análise de impacto regulatório, né, que foi aprovada pela diretoria colegiada da agência. Hoje ela está no portal Participa ANM, que é um portal novo, né, que coloca todas as participações sociais da agência. E aí, esse momento da consulta pública, né, que vai até o dia 17 de agosto, né, 17 desse mês, seria o momento assim, mais adequado possível para a comissão atender, né, aquela inciso que fala de avaliar e emitir parecer prévio às propostas regulatórias, né, porque depois tem todo o cronograma já delimitado, e a partir do momento do término da consulta pública, o grupo vai se debruçar das análises de todas as contribuições recebidas, né? E aí depois vai ter a análise final da procuradoria, da agência, e depois a submissão da proposta à diretoria colegiada. Então, se dentro desse prazo, né, a gente tivesse essa proposta formal da comissão, a gente conseguiria seguir o fluxo e o cronograma que já está pré-estabelecido. E aí entra a questão assim, também de ser uma fundamentação técnica escrita, porque como foi feita uma análise de impacto regulatório fundamentando toda essa minuta de resolução que está posta, para a gente alterar essa proposta de resolução, a gente precisa de uma explicação, né, uma fundamentação técnica.
Então, assim, por mais proveitosa que seja essa nossa conversa, esse nosso debate em reunião, a gente precisaria desse documento escrito para que o grupo depois se debruçasse e, se for o caso, acatar a todas as contribuições, né? Só esse posicionamento, assim, para a gente alinhar. Mas depois desse tópico, né, do final da apresentação de telemetria, eu queria só ter uma oportunidade para apresentar essas mudanças na agenda regulatória, sobretudo no tema de revisão da portaria 374 para o grupo, para a comissão. Obrigado. Beleza, ótimo. Doutor Lance, por favor. Obrigado. Então, eu quero fazer um comentário, né, do que o doutor Diogo comentou, a Valéria também comentou. Infelizmente, nós não temos tecnologia para atender o que está na resolução, tá? Porque nós, a partir do momento que tomamos conhecimento da resolução, nós fomos conversar com os fornecedores de equipamento, né? E é claro que eles estão animados, né? Estão esperançosos, né, para vender mais equipamentos, né? Sendo que muitas questões técnicas não tem, eles não têm tecnologia para cumprir, tá? A gente vai fazer um estudo exatamente sobre a tecnologia disponível, né, a transmissão de dados, o que vai ser utilizado, criptografado, sigilo, enfim, as distorções, né? Então, o que nós vimos implantado já em alguns estados, né, são dados jogados numa planilha que cai lá naquele órgão estadual lá. Então, é um assunto importante, né? Ele é muito importante, que pode ser uma ferramenta de auxílio, né, para todos, mas a tecnologia não está disponível como foi colocado, não, no nosso entender, tecnicamente falando, tá? Essa observação que eu queria falar, nós estamos conversando com todos os fornecedores de equipamentos, todos os fornecedores de equipamentos. Então, nós vamos fazer alguns testes piloto, né, de transmissão de dados entre nascentes e pós-tubulares, para cair dentro de uma plataforma única, né, para ver o funcionamento e entendemos dessa maneira a parte técnica disso aí. Discordamos aí da colocação que é uma tecnologia dominada. Digo isso porque, se não me falha a memória, em 2004, posso estar errado a data, eu apresentei um trabalho exatamente sobre a telemetria, e nessa palestra do meu computador, do meu laptop, eu ligava e desligava a bomba da captação do posto tubular, né? Então, desde então, a gente se depara com vários problemas técnicos, né, existentes, né? E um dos principais dele é a questão de queimar o equipamento, o aterramento, o custo para isso é um custo alto. Enfim, é só uma colocação no qual eu estou me posicionando que, tecnicamente, tenho posição diferente do que foi colocado. Não estou falando da importância do controle, estou falando em atender às condições técnicas atuais. Essa é a minha colocação. Obrigado. Por favor, doutora Petra. Então, eu só gostaria de colocar aí as minhas observações, que eu acredito que deveríamos esperar algum tempo ainda para tentar implantar essa metodologia, porque, embora ela exista, ela não é adequada para atender as condições atuais onde são localizadas muitas indústrias, né? O pessoal reclama que queima, não tem como, rouba não sei o quê. Então, quer dizer, ela existe, mas é inviável, não se consegue nada. Isso é o que o pessoal reclama na BINAM. Então, talvez daqui a alguns anos isso seja viável. Por exemplo, como vocês discutiram com relação ao monitoramento da condutividade, já dentro do sistema de boas práticas e APPCC, já é obrigatório fazer 8 medições de condutividade. Então, seria só mandar para vocês e vocês desenvolverem um sistema para ser automático, mandar automático aí para quem fosse compilar esses dados, né? E com relação a saber se está sendo usado mais ou menos do que vocês deram autorização,
né? Eu acho que isso aí, por enquanto, até que essa tecnologia não atenda realmente, já temos o selo fiscal, que vocês já podem ter uma ideia de que se eles estão vendendo mais água do que aquilo que vocês já autorizaram. Então, essa é a minha opinião, que embora essa tecnologia exista, ela não funciona, pelo que os empresários estão dizendo, né? A Binam fez um workshop semana passada, essa semana ainda, essa semana, e todos reclamaram que não funciona, queima, então é complicado. Só queria trazer essa informação para vocês, do que a gente ouviu. Tá ok. Diogo, você quer finalizar aí a leitura da minuta? Só observando, nós também conversamos com várias empresas fornecedoras e normalmente a gente não percebeu dificuldade no fornecimento de equipamentos, tá? Inclusive algumas fazem calibrações, fazem acompanhamento, né, dos aparelhos instalados. Então, eu acho que a gente precisa realmente avançar nessa questão para ter um domínio maior do que está sendo produzido, como os aquíferos estão se comportando, né? Evitar essa questão de uma exaustão de determinada lavra, e acompanhamento dos parâmetros, né? Bom, voltando aqui à minuta, nós temos aqui a meta como já foi falado, de se instalar um sistema para receber esses dados, e enquanto isso não acontece, a gente pretende trabalhar com recebimento em tabelas, né? E o que diz o artigo 8º. A questão da confidencialidade desses dados também foi abordada na minuta de resolução. A gente está propondo 5 anos a partir da aquisição de campo. Isso é uma coisa muito importante. A gente entende que é um dado que, apesar de gerado pelo titular, é um dado que interessa assim, a sociedade, né? A academia. A gente precisa dar publicidade a esse dado, né? Passado aí um prazo estabelecido, para que justamente essa consciência cresça, né? Uma consciência com relação a esse recurso, né? E então a gente está sugerindo aqui 5 anos, acho um prazo bem razoável, até extenso. Se você comparar, por exemplo, com dados de petróleo, dados de poços entram em publicidade a partir de 2 anos, né? Da sua geração. Então, 5 anos para esse tipo de dados a gente acha bem razoável. Bom, eu acho que eu abordei os principais pontos aqui Eu não entendi os 5 anos aí, desculpa, se você puder... Aqui no artigo 9º, a resolução, a minuta de resolução... questão de confidencialidade, né? E Isso, quanto tempo que as indústrias terão para se adequar a isso? Em quanto tempo? Bom, você diz o vigor da resolução? Não, ela vai entrar em resolução, mas assim, em quanto tempo que o interessado vai ter que começar a gerar os dados via telemetria? Bom, a gente pressupõe até que esses dados já deveriam estar sendo gerados desde 2009, né? Mas então, quem não tem? Inclusive, assim... O cara vai fazer à mão? Vocês não estão exigindo via telemetria? Telemetria. Acho que o artigo 11, meu caro doutor Bedran, ele fala alguma coisa ali, né? Não. Isso no pretérito. Mas eu quero saber o seguinte, assim, quanto tempo eu vou ter para me adaptar? A gente não estabeleceu um prazo para isso, porque a gente entende que a 374 já está em vigor desde 2009. Então, assim,
Isso é uma dívida, assim, do ponto de vista da equipe, assim. Eu sei que é uma dívida, mas as empresas não têm telemetria, correto? Boa parte delas não tem. Não, elas têm os sistemas instalados. A grande maioria tem sistemas instalados. Entretanto, elas acabam não mandando esses dados para o DNPM, agora a NM, né? Mas ele consegue se adequar em um mês? Isso que eu estou falando. Se alguém tiver com o sensor quebrado, né, queimado, tudo tem que realmente se adequar, buscar um fornecedor para atualizar o sensor, né? Sim, mas nós estamos falando de centenas de indústrias. Elas vão conseguir se adequar em um mês? Esse, na verdade, isso está em consulta, né, Diogo? Sim. Isso pode ser um dos pontos, né, meu caro doutor Bedran, né? Que pode ser, acho que tem até meados de agosto, né, para as contribuições, não é isso, Diogo? Exato. Dia 17. 17 de agosto. E doutor Bica, até foi bom a sua entrada, assim, porque ficou uma dúvida aqui de como seria a participação da CPC nesse processo regulatório, né? Uhum. O Yuri sugeriu que a gente formalizasse isso, né? Algum documento, alguma nota técnica, enfim, a própria ata da CPC, tudo independente do documento, né? Mas, se for uma ata, por exemplo, essa ata vai ser aprovada só na próxima reunião. Então, já passaria, né, do time de vocês, né? Então, antes de passar por lance, assim, como é que poderia ser, como é que a CPC poderia formalizar esses pontos, né, que a gente está colocando aqui? Mas eu acho que todos os membros da CPC, enquanto membros de entidades organizadas, né, representativas do setor, mesmo como profissionais da área, têm a prerrogativa de, até o dia 17 de agosto agora, fazer as suas contribuições, entende? Não sei se seria o caso de uma contribuição específica da Comissão de Cronologia, né? Até porque eu acho que sim, doutor Bica. É mais uma questão operacional do que... né? Eu acho que foi esse o avanço, dos principais avanços que nós trouxemos no novo regimento, né? Que eu acho que seria ideal a CPC, como um grupo de especialistas. Mas se for assim, aí teríamos que ter, eu acho que uma minuta de contribuição, né? Para a gente chamar, talvez, aí, Bedran, pensando alto, uma reunião para a próxima semana, se nós tivermos esse documento pronto, para deliberar, né? Porque, como tu disseste, na ata não vai dar tempo, né? Teríamos que, a próxima reunião está programada para daqui a quantos meses, doutora Valéria, acho que 2, 3 meses, né? 27 de outubro. Não daria tempo. Então, teríamos que chamar uma reunião específica para deliberar sobre essa contribuição. Agora, precisaríamos que algum colega aí da CPC preparasse essa minuta para a gente oferecer como contribuição, né? Entendi. Tá. Doutor Lance, por favor. Doutor Lance? Opa, desculpa, não que estava o microfone estava fechado. Em relação à questão do sigilo que foi completado com o petróleo, nós não podemos esquecer que petróleo é um oligopólio, né? Você tem a OPEP, né? Eles sabem a produção um de outro, não tem concorrência, dita o preço mundial. Quando querem subir o preço, eles fecham a torneirinha, não produz quando ele quer, enfim. A água mineral é a concorrência perfeita. Se eu coloco depois de 5 anos que eu vou estar disponível os dados daquela empresa, a partir do 5º ano eu posso, em termos concorrenciais, começar a atacar aquele meu concorrente baseado que eu sei a capacidade que ele tem de produção existente. Então você afeta o princípio da liberdade econômica. Você pode, no petróleo ele existe, é um oligopólio, eu tenho uma OPEP, é um cartel, no meu entender, posso estar até errado em relação a nada dizer que é cartel, mas se tem uma OPEP, água mineral não, é concorrência perfeita, né? E eu acho que, como foi feito esse trabalho, né, demorou um bom tempo para os técnicos fazerem, e hoje tem uma minuta, em cima dessa minuta agora existente, o tempo é muito curto para você fazer a avaliação e contribuição. Ele é muito curto. Por quê? Nós fizemos um workshop na sexta-feira passada, né, um workshop nacional. Agora ficou fácil aí com as plataformas virtuais, né? Então, nesse workshop vimos a realidade
de todo mundo, né? Então, o funcionamento, como está colocado aí, eu, como técnico, né? Não estou falando como presidente da BINDA, não, estou falando como técnico. Eu entendo, houveram 5 geólogos participando da reunião, tinham fornecedores participando da reunião, do workshop existente nessa discussão técnica em relação a isso. Então, o que nós vamos fazer no sentido prático? Nós vamos pegar o que está aí na norma e tentar colocar em prática. Porque fazer crítica é uma coisa mais fácil do mundo. Estou criticando, não serve. Né? Isso não. A gente vai colocar na prática isso. Eu vejo que tem um ponto aí que foi colocado, e foi na discussão de um workshop em Santa Catarina, e aí, na época, você vai colocar medidor de vazão e nascente, né? Aí foi tirado daí, nascente não tem, só tem na outra posição, porque eu vou ter tipo de nascente com a condição hidráulica do aquífero, que o hidrômetro não vai funcionar. Então, não, eu vou. Então não pode ser assim. Se eu tenho um senão, eu pego esse senão e tiro do lado. Então, eu acho que é um assunto muito importante, né? No mundo de posição em relação à sua importância. Agora, o tempo está muito curto para isso, devia ter um tempo maior, um debate maior, e na prática, porque o fornecedor, é claro que ele vai dizer, eu atendo, só que nós que vamos, quem vai pagar a conta na hora de comprar dele, quando você faz as perguntas, ele fala, não, isso nós estamos vendo ainda, não sei o quê. Então, nós sabemos, pelas conversas que nós tivemos, quais foram os fornecedores que conversaram com vocês, os técnicos da Agência Nacional. Nós sabemos quem foram, quais foram, e ele, por muitas perguntas nossas, até no workshop, o doutor Leopoldo disse, olha, como está isso, estão colocando, lá para 2050 a gente vai conseguir atender isso. Então, o que nós estamos colocando aqui não é água no chope, nós estamos colocando aqui qual a importância de eu fazer um monitoramento entre a ortógon de recursos hídricos versus a ortógon de recursos minerais, de eu conseguir manter para as gerações futuras a água mineral natural, um bem precioso, sem tratamento, puro, né? Ou seja, dessa maneira. Em relação à arrecadação, nós implantamos o selo fiscal já em 12 estados, né? O último implantado foi o estado de São Paulo, a arrecadação em 6 meses aumentou em 150% nas águas vendidas dentro do estado de São Paulo, por empresas mineradoras do estado de São Paulo. As águas vindo de fora, de outros estados, para o estado de São Paulo, aumentou a arrecadação em 700%. Então, em relação à arrecadação, ela só vai funcionar se eu tiver o consumidor na ponta, lá, tendo acesso ao produto e ele fazendo a denúncia. Né? Então, em relação à arrecadação, já tem um mecanismo já adiantado, e a maior prova disso, que a água mineral, este ano, até o mês de maio, nós éramos a 5ª substância mineral das mais de 100 existentes. Olha, nós somos a 5ª, só perdendo para os minérios de grande exportação. Então, a questão em relação à arrecadação, ela está caminhando em passos largos, né? Pelos próprios empresários. Né? Então, essas colocações que eu estou colocando como contribuição, não estou colocando como desavença, não estou colocando para colocar água no chope. São informações que eu acho que são importantes de elas serem analisadas e implantadas de forma correta. Né? Essa é a minha sugestão aí, em relação aos dados sigilosos e como um todo da resolução. Excelente, Lance. O que a gente percebe assim, com relação a essa questão da concorrência, que esse gap de 5 anos, né, entre o momento de publicidade e o momento da geração do dado vai permitir justamente a manutenção dessa relação de concorrência, né? Ou seja, o sujeito pode até, né, buscar alguma informação no concorrente, no dado do concorrente, só que ele vai estar 5 anos atrasado. Será que em 5 anos a empresa continua a mesma? Eu acredito que não, pela dinâmica do nosso mercado, pela nossa economia, né? As coisas são bem mais dinâmicas, né? Então, acho que esse prazo está bem razoável. A gente
teve outras sugestões de prazo, até mais curtos, mas a gente entende que é uma coisa que apesar de não estar atrelada diretamente à questão arrecadatória, né, a gente está falando de produção, de captação, né? Então, é um parâmetro dentro da rotina da indústria, né? Mas assim, você sempre coloca excelentes pontos aí para a gente refletir. E volto a dizer, assim, a questão do rito está definida institucionalmente, né? Eu não sou eu, Diogo, aqui, né, fazendo uma apresentação de esclarecimento da minuta que vou conseguir mudar o rito, né? A gente tem aí os colegas da área que estão aqui à disposição para observar esse ponto e da minha parte eu fico agradecido por ouvir os pontos de vista, né, aqui colocados. Agradeço também pelo espaço que a comissão me deu, né, para fazer essa exposição, convite da Valéria, né, e estou à disposição para a troca de ideias. Obrigado. Doutor Diogo, parabéns aí e obrigado pela disponibilidade de vir apresentar aqui para a gente os pontos. Doutor Bica, coordenação é do senhor. Então, eu acho que está muito bem conduzido, doutor Bedran, sem nenhum problema. Mas eu só gostaria de comentar, assim, na verdade, claro que acaba tendo também esse viés arrecadatório, mas não é o fundamento, né, para o qual estamos, até porque nós estamos em vias. Eu não sei se a consulta já está pública, Yuri pode até me ajudar, mas está em vias de ser colocado. Nós estamos implementando uma declaração de informações econômicas e financeiras, né, que as empresas vão ter que mensalmente reportar para a agência, né, para a gente poder aprimorar a nossa base de dados financeiros e econômicos, né? Então, mas se trata de um bem da União, né? É um recurso da União que é outorgado aos nossos concessionários, né? E nós queremos ter o conhecimento aprimorado das vazões, das produções e tudo mais, né? Eu lembro que, algum tempo não muito distante atrás, houve um problema de estiagem aí, né? Queria saber o potencial de água produzida e houve alguma dificuldade em obter esses dados. Então, eu acho que é um aprimoramento. Quanto ao prazo do sigilo, eu acho que é uma questão discutível, doutor Lance. Podemos até, eventualmente, avaliar outras sugestões. Quanto ao prazo da consulta, né, que se iniciou em 2 de julho e vai até 17 de agosto agora, e às vezes se estabeleceu o prazo mínimo de 45 dias, que é a previsão legal. Nada impede, né, que as entidades organizadas do setor, né, peçam uma dilação de prazo em função da possível exiguidade aí para fazer uma análise mais criteriosa, né? Quer dizer, nós estamos abertos a receber contribuições de natureza técnica, mas também de natureza metodológica operacional, sem nenhum problema. Quer dizer, já fizemos isso em outras ocasiões e não teríamos nenhuma dificuldade de fazer da mesma forma agora, se provocados com o fundamento que tu apresentaste aí, né? Ok, doutor Bedran? Doutor Bica, então como é que a gente pode proceder, então, em relação à manifestação da própria CPC? Se eu quiser, a gente pode fazer uma minuta interna aqui, no âmbito do Ministério, uma minuta... Pois colocar em consulta... E distribuir para os membros da CPC. Isso. E aí a gente chama uma reunião extraordinária para deliberar, né? Agora, isso tem que ser antes do dia 17, a menos que nós, provocados, prorrogue o prazo, entendeu? Certo. Né? Tem essa possibilidade, né? Também, doutor Lance, aí de analisarmos uma possível dilação do prazo, né? Dado a provocação aí do segmento, né? Ok? Doutor Lance, levantou a mão, por gentileza. Não, doutor Bica, a colocação, quando a gente fala do aspecto é um bem público, tem que ter conhecimento, ninguém discorda disso. Por exemplo, hoje, a gente vai no site da Agência Nacional e pela CEFEM, a gente sabe quem, por ordem de faturamento, quanto cada empresa fatura. Só que quando eu pego a ordem de faturamento, eu não consigo ter a noção da escala de produção, quanto ele produz.
Eu não consigo ter essa noção. Eu sei quanto ele fatura, porque cada estado tem uma tributação diferente do outro, não é uniforme, né? Os tributos estaduais, os federais, sim, é uniforme. Eu tenho a capacidade instalada que eu não conheço, então eu tenho lá. Agora, quando eu vou, em 5 anos, eu coloco que eu tenho o balanço hídrico disponível, vira um aspecto concorrencial. Porque tem muitas estratégias que é feita no mercado, é o seguinte, a empresa fulano de tal, a capacidade dela é mais ou menos de tanto. Né? É o que se faz. Vai lá e briga no preço com ela baixa o preço, depois ela não tem mais o que entregar produto, eu vou subir o preço. Então, eu provoco um deslocamento concorrencial. Não entendo. Né? Isso é um dado importante. Ao PEP do petróleo não tem problema nenhum. Se eu falar assim, vou colocar disponibilidade em 20 anos, mudou a conversa. Em 20 anos ele fez novas captações, o mercado mudou. Agora, quando você coloca um prazo de 10 anos, assim, é muito pouco, né? Para você colocar em... Então, em relação ao faturamento, esses dados que nós estamos falando sobre que a água mineral é a quinta substância, agora no inverno ela cai e vamos ver como é que ela vai se comportar até o final do ano, a água mineral, como importância no setor mineral, né? Eu acho que tem essa razão. Eu acho que tem que discutir um pouco mais esse assunto, né? Talvez a forma de disponibilizar, de abrir os dados, né? Tem que estar dados consolidados, sem estar dado aberto, individualizado. É uma questão que merece uma reflexão. E a consulta é exatamente para suscitar esse tipo de debate, né? Exatamente. Por exemplo, você fala que foi colocado o seguinte: quando você fala assim, vou ter que apresentar um relatório de telemetria, cada um pode apresentar como ele imagina. Agora foi colocada uma espinha dorsal. Eu pego aquela ação da condutividade. A condutividade da água. Como você tem a condutividade da água, águas de baixa mineralização, qual é o índice do ponto de vista de área de abrangência dele? 4 dígitos, 6 dígitos, 8 dígitos, 10 dígitos? Senão, eu não consigo. Você já imaginou? Eu tenho a captação A, B, C e D. Águas com a mesma classificação mineral. A condutividade vão ser semelhantes. Como é que eu vou controlar esse dado? Então, a condutividade passa a ser um fator só que pode gerar confusão. Se eu não posso fazer mistura das águas das fontes, eu vou olhar a condutividade de A, de B, vou achar que aquela condutividade está discrepante, eu posso supor que está tendo mistura da água das fontes. Então, tem que entender que tem que olhar as águas de baixa mineralização, de média mineralização, alta mineralização. A questão que eu vi aí das urgências, discutimos no workshop, o Diogo estava lá nesse workshop, feito em Santa Catarina, e olha, e foi colocado lá no tema, não tem como você medir vazão de maneira correta em surgência. Não tem. Isso é geologia, não tem como. Então, aí foi... essa vazão que está sendo colocada para as nascentes é a vazão captada, tá? Não é a vazão da surgência em si, é a vazão da captação. Está sendo captado, que está entrando na planta. Não, eu sei disso, mas se você está pensando, vamos lá, a ideia aqui, eu estou falando como geólogo, não estou falando como presidente da BINAM, não, tá? Estou falando como geólogo, tá? A ideia é que é o seguinte, eu quero ter um gerenciamento dos aquíferos, onde eu vou ter o recurso mineral e o recurso hídrico. Então, eu conhecer quanto sai de explotação espontânea da nascente é importante. Sim. E se eu quero só do ponto para frente, eu estou pensando em uso e outro controle. Mas o primeiro controle, a primeira premissa que eu tenho na norma é a premissa de um melhor gerenciamento dos aquíferos. Então, para isso, eu não posso deixar de fazer uma coisa porque não funciona direito. Aí eu não vou... Por exemplo, se eu fizer um fechamento de mina de água mineral, é uma coisa que a gente está mandando, então, a norma para água mineral tem que ser diferente do que está lá no nosso entender como geólogo. Eu vou ter que cimentar os poços tubulares de acordo com a legislação ambiental de cada estado. Por exemplo, a legislação do Rio de Janeiro para cimentar poço tubular não é a mesma de São Paulo,
não é a mesma do Paraná, e vice-versa. Só que quando eu tenho as nascentes, eu vou ter que preservar as nascentes, evitando o processo erosional, enfim. Então, o fechamento de mina de água mineral, né, ele tem que ter outro viés do que aquele que saiu da norma. Então, eu estou falando como geólogo aqui, não estou falando como presidente da BINAN, não. Sim, sem dúvida. Eu falei como geólogo aqui, parte técnica como geólogo. Então, por quê? E estou falando como ambientalista, como cidadão. Uhum. A minha palestra vai falar sobre sustentabilidade. Então, eu estou falando aqui como profissional, geólogo, cidadão, e a importância do meio ambiente para a sociedade. Acho que ninguém discorda sobre isso. Então, a minha colocação é uma colocação eminentemente técnica, embora eu tenha falado do sigilo em relação à parte comercial. E tudo, quero deixar bem claro, eu estou colocando isso para contribuir. Claro. Para contribuir. Não estou colocando para... Eu não quero fazer, não deve fazer. Não é nada disso. Por exemplo, você vai ter situações que tem gente, no Rio de Janeiro, por exemplo, o cara não tem energia elétrica, ele trabalha lá com o gerador. O cara não tem energia elétrica dele na fonte. Ele trabalha 100% com o gerador. E ele trabalha só um período. Então, como está ali, essa norma, ele não vai atender nunca essa norma. E igual a ele, tem muitos outros que trabalham com geradores de energia. Então, eu estou colocando isso não para dizer não vamos fazer. Eu estou colocando como vamos fazer de uma maneira que o meio ambiente saia fortalecido, a sociedade saia fortalecida. Todo mundo sai fortalecido. É nesse aspecto que eu estou colocando. Pelo amor de Deus, não estou botando empecilho, tá? Ok, está ótimo, meu caro doutor Lância, mas assim, só para iniciamos em 2 de julho, vamos até 17 de agosto, as contribuições são todas bem-vindas, tá? Vamos avaliar todas elas e vamos incorporar aquelas que a gente julgar oportunas. No que tange a comissão de cronologia, o doutor Bedran, o Ministério prepara uma minuta, né, manda todos os membros da CPC, e a gente chama a doutora Valéria e a doutora Nádia uma reunião aí tem que ser entre o final da semana que vem, né? Até o final da semana que vem, para ter tempestividade, a menos que o setor nos provoque aí, né, a consulta, através da consulta, um pedido de dilação de prazo, é uma coisa que a gente vai avaliar, né? Eu volto a insistir que já houve outras consultas nas quais a gente fez essa dilação em função de circunstâncias que foram argumentadas, né? Isso também é possível agora na consulta que nós estamos tratando. Eu consulto aos participantes se alguém tem mais alguma consideração em relação à matéria, se não, meu caro doutor Bedran, vamos avançar. Sim, por gentileza. Tem uma questão de ordem aqui, doutor Bico. Considerando o avançar da hora, né, que esse tema exigiu, eu consulto aos demais se nós poderíamos passar o 5º ponto, que é o tema sustentabilidade, para a próxima reunião, e a gente definir aqui um prazo para o encaminhamento das contribuições das contribuições do MME para a CPC no que se refere a essa consulta. Talvez podemos fazer nesta reunião para referendar a contribuição da CPC, já fazer essa apresentação da palestra do doutor Lância, né? Doutor Lância, é possível? Como é que está? Claro, não, é possível, estamos aqui, não, sem problema nenhum. Podemos até deixar pré-agendado já, né? Para sem problema nenhum. Sexta-feira da semana que vem, meu caro Bedran, será que seria possível? Hoje... Claro, eu encaminho para os senhores até terça-feira, pela manhã. Até? Terça pela manhã, pode ser? Vocês Sexta agora? Depois... Terça. Terça da semana que vem. Terça, dia 10. Ou eu posso caminhar dia 9. Vamos falar assim, eu encaminho até dia 9. Tá. E a gente faria a reunião no dia 13? Na sexta? 13. 13... Que horas? Pela manhã? Pela manhã, né? Pela manhã. Não, porque sempre às 13 da tarde nós temos reunião permanente nacional. Mas pela manhã dá. Pela manhã dá. Pela manhã. Pela manhã dá. Tá. 10 horas. Uma hora? 10 horas? Pode ser, doutor Bico. Depende da agenda do senhor aí. Não. Vamos definir para a gente poder amarrar essa... Então tá. Então sexta às 10. Dia 13 às 10. Aí vamos reservar 1 hora para deliberar essa contribuição
e 1 hora para a palestra da sustentabilidade. É isso? Isso. Doutor Lance, de acordo? De acordo, tranquilo, sem problema nenhum. Doutor Untura, De doutora acordo. Pedro, disponibilidade de horário, não há conflito, podemos agir dessa forma? Podemos. Doutora Valéria, alguma dúvida? É possível só lembrar os participantes, né, da sexta-feira? De acordo. Uma convocação. E eu vou trabalhar para tentar cumprir o artigo 4º do Regimento Interno e publicar Que é a com ata. antecedência de 3 dias. Pois é. A ata não, a pauta. Pauta. Não, mas a pauta podemos definir agora, né? A pauta seria exatamente a contribuição, né, da CPC à consulta pública, né, que seria formatada pela SGM do Ministério de Energia e vai ser colocada à disposição dos membros até segunda-feira, se possível, né, doutor Bedran? Se não, mais tardar na terça, até o final da manhã. E nós faríamos uma reunião para deliberar nessa contribuição na sexta-feira, às 10 horas da manhã. E o segundo ponto da pauta seria a palestra da sustentabilidade a ser proferida pelo doutor Lância. Né? Okay, de acordo, doutor Bica. Pode ser? Pode. Muito bem. Só aproveitando, doutor Bedran, aquela consulta, a doutora Maria Alice também está de acordo, doutora Maria Alice, disponibilidade para sexta-feira? Claro, estou de acordo, sim, e agradeço o convite. Tá ótimo, muito bem. Aquela nossa consulta que nós faríamos à Anvisa, para a retomada da participação da Anvisa nas nossas reuniões, como é que está o andamento, meu caro doutor? Doutor Bica, nós não fizemos ainda, aguardei ali uma manifestação da secretária, mas eu vou conversar novamente. Tá. Isso, acho que na próxima reunião a gente está a informação aí atualizada, pode deixar. Até porque eu acho que estava mudando diretores lá, né? Mas era importante a gente... pode deixar que a gente faz uma nova consulta. Ok, excelente. Consulto aos participantes se alguém tem mais alguma observação a ser feita. Doutor Bica, Sim. eu teria umas. Diante daquelas deliberações da diretoria sobre a divisão do tema das entregas, né, da atualização da portaria 374, a gente fez uma nota técnica, né, conforme combinado na reunião, para dar publicidade, né, sobre o andamento de todos os projetos da agenda. Aí, se seria adequado na próxima reunião também a gente trazer um comentário bem breve, de coisa de 5 minutos, para poder explicar as entregas, né, desse projeto. Eu acho que seria importante, meu caro Yuri, consulto aos demais participantes, eu acho que era importante, né, uma forma da gente interagir e eventualmente contribuir ainda mais aí, né? Ok? Com certeza. Eu acho que é importante, e volto a colocar a minha frase que eu tenho falado. Não podemos confundir desburocratização com desregulamentação. Então, em relação a 374, eu gostaria de deixar essa mensagem. Nós não podemos voltar a ter água mineral no Fantástico novamente, né? Porque nós, na época, não tínhamos obrigatoriedade de ter laboratório dentro das fontes, né? E nossa água saía no Fantástico, né? Virava mexido de problema de qualidade. Então, não podemos confundir. Tem uma agência regulatória, eu estou falando da liberdade econômica, mas não podemos perder a qualidade. Me preocupa muito quando... Eu estou falando aqui tecnicamente falando, tá? Como geólogo, tá? Me preocupa muito quando fala em agenda regulatória para a modernização da 374. Chama atenção para isso, só gostaria de deixar registrado isso. Lance, falar sobre o laboratório, quando a primeira vez que a fiscalização exigir, o cara disse, você quer emprego para os seus colegas, né? Me lembro disso. Aconteceu isso comigo. Não, eu me lembro bem disso aí, eu me lembro quanto a equipe técnica, comandada pela senhora, sofreu, né? Mas uma coisa tão importante, né? Como ter um laboratório para fazer as análises, né? E as pessoas, né? Porque tem gente até hoje que não quer, viu? Tem gente até hoje que não quer. Muito bem. Muito bem, pessoal. Só assim, na verdade, vou destacar o óbvio que todos sabem, né? Quer dizer, há mecanismos para a construção de uma agenda regulatória, né?
E um dos mecanismos é a consulta ao administrado, né? Isso foi feito pelo menos em 35 reuniões que houveram no passado no processo de construção, né? E é evidente que temos que todos aí concorrer para o aprimoramento das normas, mas respeitando aí as especificidades de cada uma delas, né? Quer dizer, esse é o desafio, né? Isso tem que ser enfrentado e certamente teremos a capacidade de simplificar sem abrir mão daquilo que é essencialmente necessário para a manutenção da qualidade e da diversidade das nossas águas aí. Muito bem, eu penso que com a concordância do Dr. Lance aí no que tange a palestra, nós estamos em condições de encerrar a reunião, né? E então só referendo que teríamos, em vez de 2 temas, teríamos 3 temas na reunião da próxima sexta-feira, né? Da semana que vem. Além da contribuição à consulta pública, além da palestra do Dr. Lance, também teríamos um informe da nossa Superintendência de Regulação da agência a respeito do andamento da agenda regulatória no que tange a portaria 374. Ok? Doutor Antura, por gentileza. Doutor Bica, só queria sugerir que para a próxima reunião do dia 13, que ela fosse iniciada com a palestra da sustentabilidade. Né? Eu tive revendo a palestra do Dr. Lance, ela é bastante interessante, né? Um pouco extensa e, se fosse possível, que ela constasse como primeiro tópico dessa reunião. Eu acho que não está tão extenso, são 28 lâminas, se não me engano, né, doutor Lance? Pois é, são 28 lâminas, mas com bastante comentários sobre... Não, perfeito. Eu acho que é justo mesmo iniciarmos, doutora Valéria, pela palestra do Dr. Lance. Então, seria das 10 às 11 a palestra, né? E das 11 às 11h30 a contribuição à consulta, e depois de 11h30 a 12 horas, né? Talvez seja necessário menos, o nivelamento aí do que tange o andamento da agenda regulatória. Ok? Pode ser, doutora Valéria, nessa sequência, por gentileza, tá? Ok, já estou construindo a pauta nessa sequência. Obrigada. Tá. Doutor Yuri, ok? Perfeito, doutor Bica. Ok. Então, muito bem, bem-vindo à sugestão, doutor Antura. Obrigado. Ok, doutor Lância? Doutora Maria Alice, ok? Ok, tudo ok. Então, só me resta, mais uma vez, pedir desculpas a vocês todos aí pela minha descontinuidade na participação, agradecer a colaboração do colega Frederico Bedran, né, pela condução dos trabalhos, né, e conclamá-los, então, que estaremos juntos novamente na próxima sexta-feira, às 10 horas. Muito obrigado a todos, um bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigado. Bom dia. Obrigado, bom dia. Bom dia.